Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Tudo bem, pode continuar o violão para mim? Continua o violão calminho aí. Minha gente, é claro que eu, como padre da Igreja Católica Apostólica Romana, não acredito em fadas madrinhas, nem em gênios da lâmpada mágica. Espero que vocês também não. Mas atire a primeira pedra quem nunca quis poder fazer os tais dos 3 pedidos. Bem brasileiros, veja, por exemplo, quando a gente corta o primeiro pedaço do bolo no nosso aniversário, pegando a faca de baixo para cima. Então você faz um pedido e não conta para ninguém. Não é verdade? Quem não queria realizar os seus pedidos, realizar seus desejos? Não é verdade? Essa que é a verdade que não quer calar, né? Uma vez eu li que em quase todas as culturas sobre a terra tem uma lenda acerca dos 3 pedidos mágicos. A maioria retrata nessas histórias um gênio ou algumas figuras míticas como fadas que concedem os pedidos a um patrono. Mas o que eu nunca prestei atenção é que em todas essas culturas que tem história de fada, de gênio, a maioria dessas histórias acaba em tragédia. Você pode pesquisar que você vai ver. Os tais dos pedidos feitos, realizados, acabam não dando certo. E aí, pensando na minha casa e rezando sobre isso, o violão pode só fazer um dedilhado, só dedilhado, sem ritmo, só dedilhadinho no fundo. Depois a gente vai cantar no final de novo, bem bonito, né? Então veja, só dedilhado. Eu fiquei perguntando, por que será que a maioria das histórias de fadas, de gênio que concedem pedidos, acaba em tragédia? E a resposta está na segunda leitura de domingo passado. E se você é um bom observador e observadora, você deve perceber que a segunda leitura de hoje é continuação de domingo passado. Por que a maioria das histórias de pedidos realizados termina em tragédia? Resposta, não precisa olhar aí porque é de domingo passado, está em Romanos 8:26, e eu quero que você fale comigo que está na Bíblia. Fala comigo. Não sabemos orar. Não sabemos orar. Nem pedir como convém. Nem pedir como convém. Se o Espírito não reza em nós. Se o Espírito não reza em nós. Já deu uma luz. Porque será que nessas histórias de pedidos realizados a maioria termina em tragédia? Romanos 8:26. Aliás, tem uma turminha que fala assim, quando você está na internet, os gurus da internet, quando você tiver dúvida, siga o seu coração. Só que o coração, livro de Provérbios, enganoso e mentiroso é o coração do homem. Vai seguir no seu coração para você ver a pirambeira onde você vai parar, né? E aí, há uma anedota brasileira conhecida. Se você já conhece, eu peço que você faça de conta que nunca ouviu, né? Uma anedota brasileira que ilustra bem essa verdade. Mas antes de eu contar a anedota que fala sobre isso, eu já vou também dizer uma coisa que talvez nem todos tenham parado para pensar. Quando a gente conta anedota, piada, quando a gente gosta ou faz memes na internet, que na psicologia tem um nome isso, chama-se xistes com CH. A gente diz brincando aquilo que geralmente a gente não tem coragem de falar sério. Então, quando a gente tem dificuldade de abordar um assunto, o que a gente faz? A gente brinca, né? A gente brinca. Interessante isso. Por isso que o povo sábio fala assim, por detrás de toda brincadeira há um fundo de verdade. Então, se você quer entender bem as pessoas, preste atenção do que elas riem. Quer mais uma dica? Você quer entender uma nação, um país, um povo? Presta atenção do que aquele povo ri. Porque aquilo de que a gente ri revela muito acerca de nós. Mas veja bem, brincar é bom, não tem problema. Se você não consegue falar certas coisas sério, fala brincando, mas fala. Para que não aconteça de você morrer afogado em palavras que nunca disse. Que tem um monte de gente por aí morrendo afogada.
em palavras que nunca foram ditas. Toma cuidado. Então, nem que seja brincando, fala, né? Fala, né? Você acha que ia chegar lá na crush, né? Fala assim, se a gente se casasse, né? Ela, o quê? Tô brincando. Mas não é brincando, né? Então, fica a dica para você. Então, nessa anedota brasileira, e já quero pedir desculpa aos mineiros, porque eu sou filho de mineiro. Meu pai nasceu em Muriaé, Minas Gerais, e depois eu vou saudar a turma de Minas que está em peregrinação aqui. Então, mineiros, já tinha mineiro hoje na missa das 8, né? Agora tem um monte de mineiro aqui que eu estou sabendo, de Juiz de Fora, terra do nosso bispo emérito, Dom Eduardo, Juiz de Fora, né? Gosto da pronúncia. Então, mineiros, vai sobrar para vocês, tá? Vocês vão me ajudar a fazer a homilia hoje. O mineirinho, como meu pai, estava andando pela roça. Veja que eu estou contando uma anedota, viu? Caminhando pela roça, o mineirinho encontrou uma lâmpada mágica. Seguindo o protocolo, esfregou a lâmpada, saiu o gênio de dentro e disse: a partir de agora você é meu amo, você é meu senhor. Mineirinho tem direito a 3 pedidos, mas não desperdiça, seja sábio. E o mineirinho falou: primeiro, um queijo. O gênio estranhou, mas disse: um queijo? Mas que queijo? De Minas. Falou: então, plim. Tem um queijo ali na região de Varginha que é muito bom, né? Plim, apareceu o queijo, né? Deixa eu abrir um parênteses. Lá na minha casa, a gente era pobre de marré. Podia não ter carne, mas não podia faltar queijo, porque eu sou filho de mineiro. E cá entre nós, vocês viram o preço do queijo no mercado? Quase infartei, que minha mãe está com vontade de comer queijo. Fui para comprar um queijo inteiro, comprei 1/3 do queijo, deixei 40. Pelo amor de Deus, quase, em vez de ir para o mercado, terminei no hospital. Mas fecha parênteses, né? Bem, o gênio falou: muito bem, agora você tem um segundo pedido, mas seja sábio. Queijo você acha lá em Varginha, lá em Juiz de Fora? Seja sábio. O que você vai pedir? É o penúltimo. Aí o mineirinho falou: uma caminhonete. O gênio: melhorou. Que caminhonete você quer? E o mineirinho: eu quero uma Hilux. Tem bom gosto, né? Plim, pronto, apareceu. Aí o gênio falou assim: agora é o último pedido, hein? Depois disso não vai poder pedir mais nada. Vai lá, com sabedoria. Aí o mineirinho: pode ser mais um queijo? Ele falou: tá bom, você já comeu o primeiro, né? E o gênio falou: olha, agora eu vou embora, vou voltar para a lâmpada, acabou, tá? Você já desperdiçou. Mas pelo amor de Deus, antes de eu entrar na lâmpada de novo pro resto da minha vida, responde para mim: por que você tinha 3 pedidos, pediu 2 queijos e uma caminhonete? E o mineirinho envergonhado falou: é que fiquei com vergonha de pedir 3 queijos. Bem, os mineiros que me perdoem, não é? E meu pai também em memória, mas você acabou de ouvir uma versão do Piniquim sobre a lenda de Aladim, o gênio da lâmpada. E por mais engraçada que ela seja, e eu sei que é, me desculpe agora a sinceridade. Acho que seríamos tão ridículos quanto esse personagem que desperdiçou seus pedidos se tivesse uma tal lâmpada, porque com certeza, se nós pudéssemos ter nossos 3 desejos satisfeitos instantaneamente, a maioria de nós, esmagadora, ficaria com dúvidas sérias sobre o que pedir, desperdiçando assim uma oportunidade rara. São José Maria Escrivá vai dizer que na maioria das nossas orações, nós somos como um bebê que está no colo da mãe e que enxerga um objeto luminoso que lhe atrai o olhar, que lhe atrai a atenção, e o bebê começa a chorar, querendo aquele objeto que brilha, mas a mãe se recusa a dá-lo, porque sabe que aquele objeto que brilha é a lâmina afiada de uma faca, e por isso ela se recusa a dá-lo. São José Maria Escrivá vai dizer que na maioria dos nossos pedidos, que nós pedimos para Deus, é uma faca afiada com a qual a gente vai acabar se machucando, se ferindo ou se matando. Felizmente, não existem gênios, nem fadas, nem lâmpadas mágicas. Embora cá entre nós, alguns artistas, youtubers e influencers afirmam ter encontrado fadas em seu jardim. Mas eu acho que foi a maconha.
Mas mais felizmente ainda, aprendemos com Salomão que existe um Deus todo-poderoso que está disposto a nos dar gratuitamente, não tudo aquilo que queremos, como ensinam os falsos líderes, pastores e profetas, mas está disposto a nos dar todo o necessário para a nossa salvação e felicidade eternas. Foi o que descobriu Salomão na primeira leitura. Podendo pedir o que quisesse, mulheres, riquezas, poder, pediu sabedoria para melhor servir a Deus e ao seu povo. E o que mais me chama a atenção nessa perícope é um trechinho que simplesmente diz assim, e nem precisa olhar, depois você reflete na sua casa, não precisa olhar aí não. É o versículo 10, mas não precisa olhar. Quero que você fale comigo o que Deus falou, o que a Bíblia disse sobre a oração de Salomão. Fala comigo. Esta oração de Salomão. Esta oração de Salomão Agradou ao Senhor. agradou ao Senhor. E aí eu fiquei pensando em casa. Será que a nossa oração tem agradado ao Senhor? Bem, tem uns que nem rezam. Eu digo para os que rezam. Será que a tua oração tem agradado ao Senhor? Será que não desperdiçamos nossas orações como mineirinho da história, pedindo bobagens, pedindo coisas secundárias e terciárias, quando deveríamos pedir a nossa salvação, a nossa conversão e a conversão dos nossos filhos, a conversão da nossa esposa, a conversão do nosso marido? Tem muitos dos senhores que vêm à missa, me desculpe, mas eu tenho que ser sincero, e que nem sequer rezam para que os tios de vocês se convertam, para que os primos de vocês se tornem católicos. Esta é a oração que nós devemos fazer, que vise a salvação eterna, que vise a salvação da alma. E isto é bíblico. São Tiago, em sua carta, capítulo 4, vai dizer uma coisa que é para deixar a gente com a cara vermelha. E vamos dizer o que São Tiago diz. Tiago 4:3. Fala com o padre. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Com o fim de satisfazerdes. As vossas paixões. Interessante é que até mesmo a ciência ateia com Freud ou Lacan vão chegar à mesma conclusão. Explico. Basta observar, ainda que en passant, e constataremos o quanto se torna cada vez mais comum, presta atenção, uma pessoa lutar tanto por uma coisa e se desinteressar assim que a obtém, isto é, assim que a alcança. Vou dar exemplo, quer ver? Exemplo número 1. Os casais que começam a brigar no primeiro dia da lua de mel. Como que o cara consegue, a mulher consegue brigar na lua de mel, quebra o pau? Não queria, pensa que eu estou brincando? Queria tanto casar, e agora que casou parece o Tom e o Jerry. Exemplo número 2. Do funcionário que, arruinado pelo êxito, como dizia Freud, consegue ser despedido no dia da promoção. Exemplo número 3, talvez nem todos entendam esse. Do turista que queria tanto fazer a viagem dos sonhos, mas perde o passaporte no meio da viagem como um ato falho, talvez porque desejasse a viagem, mas no fundo não a queria. Outro exemplo. O rapaz ou a moça que queriam porque queriam conquistar aquela amizade, mas fez de tudo, infernizou. Quando finalmente, depois de 1 ou 2 anos para conseguir aquela amizade, conseguiu, por puro relaxo, displicência, a perde. Porque desejava aquele amigo, aquela amiga, mas será que queria? E vamos percebendo esse eterno desarranjo, descompasso entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja, entre aquilo que a gente é e aquilo que o mundo é. E a verdade, meu filho e minha filha,
é que nada que alguém possa querer é suficiente para satisfazer o desejo. Nada. Desejar, lembrava Lacan, é sempre desejar outra coisa. E aqui eu tenho que explicar porque talvez alguns não vão entender. Desejar é sempre desejar outra coisa. Vou dar alguns exemplos bem práticos. A pessoa se sente sozinha, homem e mulher. Está sozinha, solitário. Então, como ela está sozinha, angustiada, o que ela quer? Marido, mulher. Então começa a pedir para Deus o marido, a mulher. Só que não é o marido e mulher que você deseja. O que você deseja? Por fim na sua angústia. Está entendendo, né? Não é a pessoa. Porque desejar é sempre desejar outra coisa. Exemplo, eu quero trabalhar na Flex. Quero trabalhar na Toyota. Tá, eu desejo trabalhar na Flex ou na Toyota. Tá bom, fala para Santa Filomena, faz trezena, desejo. Só que não é isso que eu quero. Eu desejo trabalhar na Flex, na Toyota, para que eu possa ter um bom salário. Eu desejo ter um bom salário para que eu possa ter uma vida financeira mais confortável. Para que eu possa ter oportunidade de viajar. Para que tendo a oportunidade de viajar eu possa conhecer outros lugares. Para conhecer outros lugares... Você entendeu onde eu estou chegando? Desejar é sempre desejar outra coisa. Porque a verdade é que nada que alguém possa querer é suficiente para satisfazer o desejo. Agora veja, se desejar é sempre desejar outra coisa, que no fundo você nem sabe muito bem o que é, então aqui tem um pulo do gato. Com o passar dos anos, ainda mais quem passou dos 40, chega a maturidade, os cabelos grisalhos, né, Evandro? Chegou o cabelo grisalho aí? Aí você entende uma coisa. Você vai agradecer as pessoas que não te deram aquilo que você desejava. No começo você chora, depois você agradece, você percebe o livramento que Deus te deu pelos seus desejos que não foram realizados. Hoje, com 40 anos, eu pedi cada barbaridade para Deus. Senhor amado, Senhor, obrigado. Fiquei bravo quando Ele me falou não. Hoje eu agradeço porque a maturidade me demonstra que eu vou agradecer a todos que não me deram aquilo que eu queria, incluindo suas companhias, que não me fariam bem. Tudo bem até aqui? Já estou chegando no final, que hoje a paulada é uma só. Mas se é verdade que nada que ninguém possa querer é suficiente para satisfazer o desejo, porque, veja bem, as pessoas mais frustradas que eu encontrei, já falei para vocês isso, são as pessoas que realizaram seus desejos, chegando lá, viram que não era bem assim, então qual é a solução para eu ser uma pessoa satisfeita? Aí que está o negócio. Aí o Lacan e o Freud não resolvem, porque eles não têm Deus. A resposta está na primeira leitura. E agora eu quero que você abra. Veja aí, vamos procurar. Bíblia, primeira leitura, versículo 11. Vai achando aí que eu vou dar um tempo. Primeira leitura, versículo 11. O que eu faço então para que eu seja satisfeito? Será que tem um jeito de ficar satisfeito nesse mundo? Se tudo que eu desejo, quando eu alcanço, eu sinto que não quero mais, porque desejar é sempre desejar uma outra coisa. Feliz de quem entende isso cedo, viu? Molecadinha acho que não tem maturidade para isso ainda. Versículo 11. E Deus disse a Salomão, vai lá. Já que pediste esses dons e não pediste para ti Vamos ver o que Deus está dizendo, que não é a primeira coisa que a gente deve pedir nas nossas orações. Na trezena que você faz, na novena que você faz. Está aí, uma listinha reprovada por Deus. Olha lá, então olha lá. E não pediste para ti. Primeiro. Longos anos de vida. Segundo. Nem riquezas. Terceiro. Nem a morte de teus inimigos. Então o que eu tenho que pedir? Mas sim sabedoria para praticar a justiça. E o que é que vai acontecer? Vou satisfazer o seu pedido. Parou! Deus vai te satisfazer. Quando tudo e todos, inclusive seus pedidos seus pedidos realizados não foram capazes de te satisfazer. Deus está dizendo que vai te satisfazer. Agora, para que isso aconteça, você tem que entender o pulo do gato.
Esses pedidos que Deus condena, muito se assemelham aos que são feitos hoje nas seitas que se autodenominam cristãs. O que as pessoas mais pedem hoje? Qual que é o parâmetro de felicidade para o brasileiro? Quer que eu te fale? Dia 31 de dezembro, Réveillon, virada do ano. Dá um sol maior para mim aí, músicos. Feliz ano novo, adeus ano velho. O que é felicidade? Que tudo se realize no ano que vai nascer. O que eu quero? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas não é isso que é felicidade. Não é isso que é realização. O que as pessoas estão ensinando os nossos jovens, os influencers de Instagram, TikTok, YouTube, que você tem que juntar o seu primeiro milhão. Se você não juntar o seu primeiro milhão, você é um fracassado. Você é alguém que não deu certo. O que as pessoas ensinam para nós? O que as pessoas têm pedido na trezena? Olha lá, vamos ver? Aqui, vamos voltar para a lista. Fala comigo. Longos anos de vida. Longos anos de vida. Muita saúde. Segunda, riquezas. Riquezas. Porque, vamos lá, vamos ser sinceros. Tem ou não tem líder religioso falando para você, siga Jesus Cristo, e você vai ser próspero, você vai ter muitos bens. Como se a pessoa que não tem muitos bens fosse desgraçada. E o Senhor disse, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ai de vós ricos, que agora rides, porque havereis de chorar. Entenda o que a palavra nos diz. Deus não quer que você viva na miséria, não é isso que estou dizendo. Deus não quer ferrar com a tua saúde, não é isso que estou dizendo. Você pode pedir saúde para Deus? Pode pedir um bem, uma casa para Deus? Pode, só que tudo isso vem em segundo, terceiro e quarto lugar, porque o primeiro é a salvação da tua alma. O que adianta você ir com um carro de luxo e mansão? O Evangelho falou hoje, no fogo que não se apaga, onde há choro e ranger de dentes. A primeira coisa que nós devemos querer são as coisas que não passam, a vida eterna. Por isso, quando o padre chegou aqui hoje, ele pediu uma coisa para todos vocês, não sei se se lembram. O padre falou, oremos. E pediu assim, dai-nos, Senhor, entre as coisas que passam, abraçar aquelas que não passam. Vocês, olha, abram o olho. Cuidado com os falsos profetas, pregando riquezas, pregando que Jesus Cristo faz de você um bilionário. Jesus não prometeu isso não. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e vem. Foi isso que Cristo disse. Jesus não prometeu uma vida com ausência de dificuldades. Ele disse que nos fará vencedores, é verdade, mas que nós passaremos por perrengues, porque a palavra diz assim, na carta de Pedro, é preciso que passemos por muitos sofrimentos antes de entrar no reino de Deus. Essas orações que pedem em primeiro lugar, anos de vida, riquezas, em primeiro lugar, não agradam a Deus. Agora, a terceira aqui, não precisa nem falar, né? Mas tem gente que pede, olha só. A morte dos inimigos. Que isso? Hã? Aí você fala assim, ai pai, imagina, tem gente que faz isso não. Deixa eu contar para você então. Eu vou contar. Não sei se vocês estão sabendo. Significa que vocês estão sabendo da última. Está na BBC. No Rio de Janeiro, existe agora nas favelas um complexo chamado Complexo de Israel. Em cima da caixa d'água, o chefe do tráfico colocou o escudo de Davi em neon, que popularmente a turma chama de estrela de Davi. Na verdade é escudo de Davi, e disse que ali é o complexo de Israel e que Deus defende ele. Ele vai no culto e de manhã faz a oração na rádio. O chefe do tráfico, de manhã. De manhã. E o que ele pede para Deus? Proteção contra os inimigos. Chega lá no culto, o Senhor unge essa arma para acertar todo mundo. A gente dá risada. Sabe como chama isso? Vocês estão sabendo ou não? Narcopentecostalismo.
Paz, meus senhores, eu pensei, eu não achei que fosse viver para escutar uma barbaridade dessa. Narcopentecostalismo. Ou seja, eu sigo a Deus, vivo no erro e Deus vai ferrar com os meus inimigos. Um cristão não é aquele que reza para que seus inimigos se ferrem. Um cristão é aquele que reza para que seus inimigos se convertam, encontrem Jesus Cristo para que não defraudem, não machuquem mais ninguém. Isso é um cristão. Se você muitas vezes tem no seu coração essa vontade, essa pessoa que machucou, quero ver ela pagando, quero ver ela na sarjeta. Isso não é de Deus. De Deus é você desejar que os seus inimigos se convertam e conheçam o Senhor Jesus, para que sejam pessoas abençoadas no Senhor. Será que em nossa lista de pedidos não estão essas três? Longos anos de vida, riquezas e que meus inimigos se ferrem. Essa não é a oração que agrada a Deus. Salomão entendeu o X da questão. Nem sequer sabemos o que desejar. E todos os nossos desejos, se abrimos mão de Deus, nos conduzem ao vácuo, ao vazio existencial. Então é preciso pedir nessa missa sabedoria para se desejar retamente. Em outras palavras, resumindo tudo o que foi dito, querer aquilo que Deus quer. Entende bem? Porque me desculpe a franqueza, talvez você não tenha entendido ainda, mas a verdade é que você não quer o que você deseja. Porque aquilo que você precisa mesmo, você nem sabe, se o Espírito Santo não te iluminar a pedir aquilo que realmente você precisa. E aí é preciso ter humildade para desfazer-nos de nossas pérolas, que até são desejos bons, mas muitas das vezes a gente precisa abrir mão das nossas pérolas de boas intenções por uma pérola de maior valor. E qual é a pérola de maior valor? O projeto de Deus a nosso respeito, do qual nos fala Paulo na segunda leitura, no versículo 28. E acreditar nessa pérola. Olha que coisa mais linda. Essa é uma das frases que eu mais gosto da Bíblia. E está na palavra hoje, né? No versículo 28. Fale comigo e reze comigo. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. E quando eu digo tudo, incluindo os seus desejos que não foram atendidos. Eram nãos necessários de Deus na sua vida, evitando acidentes e catástrofes maiores lá na frente. Por fim, trata-se de aprender a rezar com o Papa Clemente XI em sua oração universal. Senhor, quero o que quiserdes, porque o quereis, como quereis e enquanto o quereis. E aprender a rezar a oração Recebeis, Senhor, de Santo Inácio de Loyola, que eu fiz questão de colocar no livro de vocês, a Santa Missa, e se encontra no livro que o padre usa aqui, na missa, Missal Romano, na página 1021. Essa oração muita gente não conhece, mas a gente deveria fazer essa oração no mínimo uma vez por semana. A primeira vez eu vou fazer com vocês, vamos fazer juntos, mas com fé, comigo. Recebeis, Senhor. Recebeis, Senhor. Minha liberdade inteira. Minha liberdade inteira. Recebei minha memória. Recebei minha memória. Minha inteligência. Minha inteligência. E toda a minha vontade. E toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo. Tudo que tenho ou que possuo. De vós me veio. De vós me veio. Tudo vos devolvo. Tudo vos devolvo. E entrego sem reserva. E entrego sem reserva. Para que a vossa vontade. Para que a vossa vontade. Tudo governe. Tudo governe. Dai-me somente vosso amor. Dai-me somente o vosso amor. E vossa graça. E vossa graça. E nada mais vos peço. E nada mais vos peço. Pois já serei bastante rico. Pois já serei bastante rico. Amém. Amém. Se você não sabe e não tem essa oração de Santo Inácio de Loyola, aprenda. Reze ela pelo menos uma vez por semana. E quando as coisas não acontecerem como você quer, diga isso para o Senhor. Recebeis, Senhor, minha liberdade inteira. Quero o que quiserdes, como quereis, enquanto quereis, porque o quereis. Aí você vai parar de ser uma criança mimada, espiritualmente falando,
quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou, e vai agradecer a Deus, porque Deus age na sua vida, não só nas portas que se abrem, mas também naquelas que se fecham. É Deus cuidando de você. Amém? Vamos terminar cantando Como Eu Amo de novo? Como é? Como eu amo o Senhor, A vossa lei, vossa palavra. Mais uma vez, como eu amo o Senhor. A vossa lei, vossa palavra.